Eu quero iniciar comunicando que eu estava realizando uma audiência pública sobre o papel das redes sociais nas eleições e na vida das pessoas, nos direitos humanos. E foram convidadas as três redes principais, Twitter, Facebook e WhatsApp. Combinado com eles os dias mais convenientes, mas essa semana os três desistiram, acho que combinado. Mesmo assim, a audiência aconteceu com convidados importantes. O advogado Paulo Pedro Artung, do programa Prioridade Absoluta, o Aderbal Botelho Leite, que é empresário do setor de tecnologia e educação, o Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade Mackenzie, a Bia Barbosa, coordenadora executiva da Intervoz, Coletivo Brasil de Comunicação Social, o Paulo Renan da Silva Santarém, representante do Instituto Beta Internet e Democracia, e o Tiago Tavares, representante da Cefernet Brasil. Foi uma audiência muito importante, que esclareceu muito, que me deixou assustada com o que pode acontecer na rede social. Eu até brinquei, disse que quando a gente diz minha vida em tuas mãos, a gente está colocando a vida da gente nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, mas também agora minha vida nas mãos do Facebook. Pode tudo, fazer tudo com a vida da gente. Então, é importante outros debates desse acontecerem, levados aos espaços, né, escolas principalmente, as crianças estão muito envolvidas com a rede social, é preciso que sejam esclarecidos dos riscos. Mas quero falar aqui hoje, senhor presidente, essa semana foram os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, segunda-feira, né? As bombas de Hiroshima e Nagasaki ainda ecoam nos nossos ouvidos, mas segunda-feira também a gente amanheceu com muitas coisas ruins, massacres na Paraíba, sem terra morta na Paraíba, incêndios criminosos em Curitiba, ocupações, pessoas em ocupações sendo maltratadas, então muita coisa ruim acontecendo. Mas também hoje, 50 anos do AI-5, né, que nos meus 18 anos naquela época, eu achava que meus sonhos estavam destruídos, mas a resistência me fez ver que era possível sonhar de novo e a gente resistiu, estamos aqui. Mas é bom sempre lembrar para que nunca mais aconteça. Mas tenho dúvida também se nunca mais aconteça, porque o DNA do AI-5 vai governar este país. O governo Bolsonaro tem mais militares do que todos os governos militares colocaram nos seus governos. Os governos militares tinham menos militares do que o governo Bolsonaro. Então, é o DNA do AI-5 que vai governar esse país. Mas eu queria lembrar da Declaração Universal dos Direitos Humanos para perguntar que direitos, né? Se no mundo 800 milhões de pessoas passam fome, né? Fizemos uma audiência pública muito importante na segunda-feira, pela manhã e à tarde, de tanta gente importante, todos os viés dos direitos humanos foram abordados, até para desfazer a construção tacanha que as pessoas têm de direitos humanos, dizer que direitos humanos defende bandido, que direitos humanos para humanos direitos. Não, direitos humanos para as pessoas, é o direito das pessoas de morar, de viver, de comer, né, de ter, ter energia elétrica nas suas casas, de ter escola, de ter saúde, de escolher o que quer ser. Mas parece que muita gente não leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tão pequenininha, 30 artigos. Os países, todos signatários, quem não estava na época da declaração, há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, mas ratificou. Mas acho que os governantes não leem a Declaração dos Direitos Humanos. Acho que é o melhor programa de governo que podia se ter. Quem vai governar, que podia ter quem vai governar, seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a gente diz isso porque se depara com uma manchete dessa. O Brasil já tem mais de 5 milhões de crianças na extrema pobreza. Então, os governantes que estão começando, e eu me incluo aqui, porque vou ser vice-governadora, acho que o programa de governo maior tem que ser isso aqui. Isso aqui tem que se sobrepor às pontes, aos asfaltos, aos calçamentos. Isso aqui tem que ser reduzido, zerado nesses 4 anos, porque é impossível que a gente deixe as crianças passando fome, né, no Brasil, no mundo também. Então,
é muito importante que a gente dê atenção a isso, que as pessoas leiam a Declaração dos Direitos Humanos. Mas, quando as pessoas não leem, eu fiz um constrangimento um dia desse, numa solenidade, pedi para levantar a mão quem tinha lido a Declaração dos Direitos Humanos, e pouca gente levantou a mão. Foram sinceros, mas foi um constrangimento, era uma solenidade. E a gente diz assim, direitos humanos, quem se importa? Quem se importa com o trabalho escravo no Brasil? O presidente está dizendo aí que tem que ter uma nova forma de trabalho por fora da CLT. É o trabalho escravo. Já tem, não precisa estudar. Já tem. 206 empresas foram autuadas, as que foram fiscalizadas e as que não foram, com o trabalho escravo. Né? Quem se importa com os assassinatos de defensores de direitos humanos? Marielle está aí, 9 meses, ninguém sabe quem matou ou quem mandou. Até parece que está tendo uma operação hoje, mais para dar uma satisfação para a sociedade, porque interessa muito é quem mandou matar Marielle, porque é um defensor de direitos humanos. Todos os defensores de direitos humanos correm riscos. Né? Quem se importa com a população de rua, população em situação de rua? Nem o IBGE já mandou dizer que não vai contar, porque não tem elemento, não tem instrumentos, e eles não têm endereço, e tem endereço sim, o endereço deles é a rua. E aqui eu quero mandar meu abraço para o padre Júlio Lancelotti, que é quem se importa bem com essa população, com as pastorais da Igreja Católica principalmente, que também se importam muito, o padre João Paulo lá no Piauí. Então, é uma população invisível, porque não existe nem no IBGE. Quem se importa com o estupro de nossas meninas e de nossos meninos? Né? 50% dos estupros em pessoas abaixo de 14 anos. Quem se importa com o feminicídio? O Brasil é o 5º lugar do mundo em feminicídio. Quem se importa com a matança da nossa juventude? Principalmente a juventude negra, 77% da juventude que é assassinada, seja pelo crime, seja por policiais, são negros. Quem se importa com aquelas mães de maio lá que reclamam o corpo dos seus filhos negros assassinados lá na praça, que aquelas que estão lá na Praça da Sé. Quem se importa com a população LGBT morta por causa de sua orientação sexual, exterminada, um verdadeiro extermínio. Com os povos indígenas, quem se importa? 301 médicos cubanos saíram de lá e eles estão sem médico, não chegou ninguém lá. Ao contrário do que dizem, as pessoas se inscreveram, mas não foram, porque eles já são funcionários de outros programas, porque não podem deixar suas clínicas, seus consultórios, querem negociar com os prefeitos e uma vez por mês, uma vez por semana, ou no máximo 2 vezes, para poder trabalhar no outro programa também. Então não é verdade que tenham sido preenchidos. Se inscreveram, mas não foram. Quem se importa com os povos indígenas ainda, se a FUNAI vai para o Ministério da Família, Ministério da Doutrinação, que eu estou chamando. A própria ministra já disse que quer permissão para converter os índios. Com que direito? Os índios querem suas terras demarcadas. Mas hoje tem uma frase antológica do novo presidente, do presidente eleito, dizendo que não quer índio atrapalhando o desenvolvimento do país. Quem se importa com os sem-teto, com os sem-terra, que lutam pela terra para plantar e produzir? São taxados de vagabundos, o MST é taxado de vagabundo, quando é o maior produtor de arroz orgânico do mundo e de outros produtos agroecológicos. Mas são vagabundos e agora terrorista, dita pelo presidente eleito. Terrorista, e esta casa quer votar uma lei que tem endereço, né, nome, endereço e CPF. É o movimento sem terra e o movimento sem teto, dos sem teto. Aliás, a propósito dos direitos humanos, o Papa fez uma fala na visita do Chico Buarque lá, uma fala muito interessante, também lembrando esse dia. Ele faz um apelo a todos os que têm responsabilidade, essa é a fala do Papa, responsabilidades institucionais, que colocam os direitos humanos no centro de todas as políticas, inclusive as de cooperação para o desenvolvimento, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. Fecha aspas, fala do Papa. Depois ele diz de novo, existem atualmente muitas formas de injustiça, alimentadas por visões antropológicas redutivas e por um modelo econômico baseado no lucro, que não hesita em explorar, descartar e até matar o homem. Essa é a fala do Papa Francisco também. Então, quando eu trago essa fala,
é para lembrar também que a gente, na Comissão de Direitos Humanos, combateu o bom combate, né? Fui presidente durante 2 anos, 206 reuniões entre audiências e as deliberativas, 36 da subcomissão que produziu o Estatuto do Trabalho, né? Para contrapor a nova CLT. O senador Paim certamente apresentará no ano que vem o Estatuto do Trabalho. Lá também se transformou em lei, em projeto de lei, o Estatuto da Diversidade, que teve por iniciativa da OAB. As sugestões da população, a participação popular, 19 sugestões foram transformadas em projeto de lei também. Então, e principalmente os debates, diligências para verificar violação de direitos humanos em alguns estados, tudo isso foi feito por essa comissão. Então, acho que a gente precisa não só fazer o discurso, mas ter ações em relação ao cumprimento dos direitos humanos. Então, para que assinar essas convenções todas se não é para cumprir? O Brasil é signatário de quase tudo que é a Convenção da OIT, mas produz aí a reforma trabalhista que todo mundo traça lousa, mas a verdade é que os próprios dados do IBGE dizem que produziu muita informalidade e muito emprego precário, porque o trabalho intermitente é um emprego precário, que não contribui para a Previdência e que logo daqui a uns anos a Previdência vai estar sofrendo mais isso. Talvez seja até proposital, né, para poder fazer a reforma por baixo. E eu quero concluir, senhor presidente, saindo da questão dos direitos humanos, falando de algumas frases antológicas, que vai virar antologia, de alguns protagonistas das nossas instituições, começando pelo ministro Fachin, o jornalista do Diário do Centro do Mundo até colocou como a frase do ano. Ele disse que nesse processo de Operação Lava Jato houve procedimentos heterodoxos, mesmo para a finalidade legítima. E a gente pergunta ao ministro Fachin, está devendo essa resposta, que procedimentos foram esses? Né? Ele precisa dizer que procedimentos foram esses, onde os fins, aquela célebre frase, que os fins justificam os meios, porque ele está dizendo, procedimento heterodoxo, mesmo que para a finalidade legítima, que o tribunal praticou. Mas tem outras frases também importantes fora do ministro Fachin. Quando o ministro Toffolo diz que o golpe de 64 não foi um golpe, foi apenas um movimento. Será que ele foi obrigado a dizer essa frase, já que ele tinha como assessor um militar do lado dele? E o ministro Toffoli também disse outra frase importante, que é hora do judiciário se recolher e a política voltar a liderar. Quer dizer que o judiciário estava fazendo política, senhor ministro? Precisa responder também. Mas tem também as frases... A frase do Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, lá na Espanha, ele diz: me perguntei se não tinha ido longe demais na aplicação da lei, se o sistema político não iria revidar. O que foi sem ir longe demais, senhor ex-juiz, futuro ministro? Foi condenar sem prova? Foi torturar psicologicamente, forçando delações nos termos do que queria ouvir? Porque o Léo Pinheiro inocentou o Lula 3 vezes. Na 4ª vez, disse que teve uma ameaça a envolver a mulher dele, e aí ele condenou o Lula. E agora é premiado, o genro vai ser presidente da Caixa Econômica, né? Quer dizer, o ciclo se fechando. Mas as frases de Jair Bolsonaro também, como eu já falei, ele diz: é difícil ser patrão no Brasil. Poxa vida, eu já falei isso aqui. Troca com os empregados para ver, vai para o lugar dele, vai cortar cana para ver o que é difícil. Né? Que a legislação trabalhista tem que se aproximar da informalidade. Por fora, tem que ter uma legislação, tem que ter regras trabalhistas por fora da CLT, que eu já falei também, é a escravidão. Mas diz também que não quer índios atrapalhando o desenvolvimento da nação. Já falou que índio é que nem animal no zoológico, então daqui a pouco vai ter um livro só com essas frases antológicas desses nossos representantes. Para finalizar, finalizar com a Declaração dos Direitos Humanos do Caetano Veloso, né, para a gente terminar com poesia. Caetano, na música Gente, ele diz: gente quer comer, gente quer ser feliz,
gente quer respirar ar pelo nariz. E aí ele diz, gente lavando roupa, amassando pão, gente pobre arrancando a vida com a mão. No coração da mata, gente quer prosseguir, são nossos índios, quer durar, quer crescer, gente quer luzir. E por último ele diz, gente é para brilhar, não para morrer de fome. Eu considero essa a Declaração dos Direitos Humanos no Brasil, Caetano Veloso. Muito obrigada, senhor presidente.